Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, Rodrigo Lemos, sempre falando sobre cultura, fé, com o máximo de lucidez que a gente puder, tá? Hoje na verdade eu vou tentar dar uma aula aqui pra vocês sobre história da arte, com foco na função dos artistas. Geralmente quando a gente vê aula de história da arte por aí, a gente vê, olha, aqui tem um período barroco, aqui tem um período não sei o quê, e geralmente é chato pra caramba, né? Eu lembro da minha época de escola, eu achava isso muito chato. Só que, na verdade, a história da arte, como a história da política, como a história da geografia, como qualquer história, é uma história de pessoas, né? As ações que existem no mundo existem a partir de pessoas, né? Os passarinhos não fizeram revolução, até onde eu saiba. Os pinguins nunca fizeram uma tomada de poder, né? E o máximo que a gente viu foi, sei lá, os meteoros acabando com os dinossauros. Talvez essa é a grande revolução da natureza que a gente pode, né, falar. Mas, de modo geral, a história da arte, né, porque a arte pressupõe uma inteligência para você poder criar, é uma história de pessoas. Então, o que eu vou falar aqui para vocês hoje, né, é para a gente poder entender o que eu quero aqui com vocês é que vocês entendam qual é a função e o papel social do artista. Isso é fundamental, cara. Se a gente não entende o que é o artista, qual é a natureza do artista e como isso se desenvolveu ao longo da história, a gente simplesmente está perdido no oceano, entendeu? Imagina que eu saio com um barco do Rio de Janeiro, né, e eu tô indo em direção a Cabo Verde, né, na África, né, que é uma linha reta aqui. E você tá desacordado dentro desse barco, né? E no meio do caminho você acorda e eu te pergunto: para onde estamos indo, né? Ou onde estamos? Para onde estamos indo e da onde viemos? Você não sabe da onde você veio, você não sabe para onde estamos indo e você muito menos sabe aonde a gente está. Você, para poder entender, né, aonde está esse barco, você precisa saber a origem dele, você precisa saber o destino dele e você precisa saber aonde ele está. Então, quando a gente vê essas situações na sociedade, pose do rodo, né, preso, que é o tema central da aula aqui, é a partir desse fato histórico no tempo que a gente vai desenvolver isso. Quando isso acontece, você precisa saber da onde viemos, onde estamos e o que está acontecendo, para onde a gente está indo. Isso é fundamental. Caso contrário, você só é uma pessoa que acordou no meio do barco e começou a falar. Falou, olha, o vento está para sul, o vento está para norte. Você vira um afetado, entendeu? Então, para você não ser um afetado, é por isso que eu estou fazendo isso daqui. Por mais que tenha 5 views, né? Isso vai ficar aqui na internet eternamente e o meu filho um dia vai ver. Então eu vou explicar, né, pro meu filho João Vicente, que já vai nascer, né, o DNA dos artistas, né? Essa é a ideia da aula de hoje, falar do DNA dos artistas. Vamos lá, gente. Artista existe desde quando? Essa é a pergunta. Desde quando vocês acham que o artista existe na sociedade? Artista existe desde sempre, né? Desde sempre o artista existe. E quando eu tô falando artista, eu já falei aqui em outros vídeos que eu particularmente considero todo ser humano um artista, né, em vários níveis. Por quê? Porque eu acredito, né, tenho a plena convicção que a nossa vida ela é uma obra de arte, né? Ela é como se fosse um filme, aonde você é o personagem, né, você é o diretor e você muitas vezes também é o roteirista. Você pelo menos colabora ali no roteiro. Então, partindo desse princípio, você tem a obrigação de fazer da sua vida uma grande obra de arte, né? Pode ser um roteiro de comédia, pode ser um roteiro de tragédia, pode ser um grande romance, pode ser uma grande aventura, ou também pode ser um filme, quando você bota, ele não funciona, ele tá queimado, apagado, você nem lembra de nada da sua vida. E é isso, né? Cada um faz a vida que quiser. Mas, tirando esse entendimento que é um pouco mais filosófico, né, de que todo ser humano é artista, quando a gente fala artista, a gente está falando de uma pessoa, né, que tem um dom relacionado a uma certa sensibilidade, né? Ela tem uma ideia na cabeça e a partir dessa ideia ela consegue imprimir no mundo real aquela ideia dela. E a partir dessa ideia dela concebida, ela consegue agradar as outras pessoas, ou se não agradar, ela consegue fazer as pessoas pensarem, né? O artista, eu costumo dizer que ele serve, né, para causar emoção nas pessoas. Então, um artista, por exemplo, num palco de humor, né, o Léo Lins, ele causa muitas das vezes constrangimento nas pessoas. E isso é legal, né, porque é uma emoção no ser humano. Então o artista, ele é uma ferramenta para despertar a emoção do ser humano, né, através da sua arte.
Ele é esse profissional que, através da arte, vai conseguir despertar emoções. Então ele desperta constrangimento, né? Outros humoristas despertam a alegria, a pessoa vai no show de humor e sai rindo, né? Que é a coisa mais bonita que isso. Ou não, a pessoa também pode ir num filme e sair triste, né? Saiu muito triste. Você vê lá o Silêncio, como é que é? Silêncio dos Inocentes? Não sei, enfim. Enfim, um filme com aquele Jim Caviezel, que fala sobre tráfico de criança. Porra, é terrível. Eu, quando vi esse filme, eu saí do filme em silêncio, né? Quase que de luto. Porra, incrível, né? O cara conseguiu causar uma emoção e mais, né? Quando o cara, além da emoção, consegue causar um pensamento, aí ele vai para um outro nível. Mas, de modo geral, o artista que causa uma emoção, ele atingiu o seu objetivo. Ainda mais se ele despertou a emoção que ele queria que atingisse, né? Então, artistas, cara, existem desde que o mundo é mundo. Só que tem um problema. O artista, geralmente, na história da humanidade, né, ele não é o rei, ele não é o presidente, ele não é o dono do poder. Por quê? Porque o dono do poder, né, ser dono do poder é muito mais importante para a sociedade do que o artista. Né? Uma sociedade que não tem, né, um governante, ela acaba, né? Não adianta ter artista se não tem governante, né? Se não tiver governante, tem um monte de artista, o que vai acontecer? Vai dar merda, que vai vir um outro cara e vai acabar com tudo e vai governar. A sociedade sempre tem governante, aí bom e velho Maquiavel, sabe? O poder, né, sempre tá ali, sempre tá girando e sempre tá na mão de alguém. Então todo artista viveu, né, todo artista ao longo da humanidade, né, viveu dentro de uma sociedade, né? Ele viveu dentro de um regime de poder, onde tinha um rei, ou faraó, ou presidente, ou, né, oligarquia, né, famílias unidas que controlam o poder. Mas sempre existiu, todo artista existiu dentro de uma sociedade que tem um poder. E esse poder nunca está na mão do artista. Ah, mas Rodrigo, Marco Aurélio, que era o imperador romano, ele também era um artista. Afinal, ele escreveu as suas meditações, os livros e tal. Sim, mas aquilo ali era um hobby dele. Aquilo era o hobby dele. Né? Assim como, sei lá, Hitler pintava, né? Você conhece Hitler como um artista? Eu imagino que não, né? Então, o cara ser governante, o cara ser presidente, o cara ser líder, isso com certeza é sempre o fator mais importante. Se ele tem uma vocação artística também, legal, mas isso é hobby, né? Ele será conhecido como um governante. Então o artista, ele nunca é governante. Isso é um ponto importante. O artista nunca é governante. Partindo desse princípio que o artista nunca é governante, né, o cara que é socialmente conhecido como artista, ele não é governante, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Partindo desse princípio, o artista sempre, a gente sabe que ele não é governante, ele sempre esteve dentro de uma sociedade, né, e a sociedade sempre teve poder. Logo, esse artista, ele sempre teve que jogar de acordo com o sistema de poder atual, né, ao longo de toda a humanidade. Eu até fiz uma pesquisa aqui para poder mostrar para vocês, né, no Egito Antigo, na primeira evidência que a gente tem de arte, assim, né, de maneira mais elaborada, a gente tem no Egito Antigo, há 4, 5 mil anos atrás, você tem os faraós, né, que eram os imperadores, os reis, os mandatários do negócio. Além do mais, o povo via o faraó não só como o presidente, mas como o próprio Deus encarnado. Aquele homem era Deus, a palavra dele era a palavra de Deus. Ele não era só governante, ele era Deus ao mesmo tempo. O artista que vivia nesse contexto, e existiam vários artistas nesse contexto, você pensa que ele poderia fazer uma arte que desagradasse o faraó? Para pensar. O artista que vivia no Egito Antigo, onde o faraó era o próprio Deus, ele tinha a liberdade artística de fazer uma arte que contrariasse o faraó, né, que atacasse o faraó, né, que falasse das mazelas do faraó. Eu tenho certeza que todos os artistas que fizeram isso, a gente não teve conhecimento deles porque eles foram, né, crack, CPF cancelado. Por quê? Porque é óbvio, né? Se você mora dentro de um lugar que tem um rei, você não vai fazer a arte ali batendo no rei, mano, porque você preza pela tua vida, entendeu? Então, ao longo do Egito Antigo, os artistas sempre serviram para quê? Para trazer, né, entretenimento, né? Entretenimento, emoções, mas até certo limite. E qual é o limite da liberdade artística no Egito Antigo, tá? Não estou falando da sociedade atual. No Egito Antigo, qual é o limite da liberdade artística? É você não bater no faraó.
Se você bater no faraó ou incomodar o faraó, essa é a linha que determina a liberdade artística. Tudo é livre até que você incomode o faraó. Porque quando você incomodar o faraó, meu amigo, acabou a tua arte, acabou a tua arquitetura, acabou a tua argila, acabou o teu desenho, acabou o teu canto. Tchau, CPF cancelado. Porque é óbvio, né? O rei é o próprio Deus. A gente avança, né? A gente tem, por exemplo, já nesse momento, em outros locais, a gente já tem o povo judeu, que inclusive era escravo no Egito. O povo judeu é liberto do Egito, sai, começa a sua peregrinação pelo deserto, né? E a gente vê também que dentro do povo, o povo judeu, vão surgir artistas também, né, como toda a sociedade. E você tem, por exemplo, ali a figura dos salmos, né? Se você pegar a Bíblia, né, a Bíblia, você abrir lá, tem os salmos de Davi. Né? O que são os salmos? Os salmos são cantos. Pô, e quem compõe aquilo ali é um artista, né? Um compositor. Né? Então, o cara que fez aquilo ali é um compositor e aquilo era cantado, como é cantado até hoje. Né? Se você for na paróquia hoje, aí, qualquer paróquia do dia, tem um salmo que é cantado. Às vezes a paróquia não canta, ela lê, mas de modo geral é cantado. Então aquilo ali é arte, né? Ali quando você abre a Bíblia e vê os salmos, são composições. Artistas fizeram aquilo ali. E naquele contexto, vale da mesma maneira. Né? Você não vai ver um salmo batendo no Deus. Quem é o Deus para os judeus? O Deus para os judeus é o Deus único e verdadeiro, que é o mesmo Deus dos cristãos, o mesmo Deus dos muçulmanos, né? São religiões monoteístas que acreditam que existe um só Deus. Aí existem as diferenças, né? Óbvias, né? O cristianismo vê Deus 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, o judeu não, nem o muçulmano, mas todos acreditam num Deus único, né? Então, os salmos, não tem salmos contra Deus. Pode ler lá, você não vai achar um salmo. Tem salmos, né, você falando, olha, eu sou um merda, né, Deus me castiga, ou até pedindo para Deus castigar os outros, mas não tem nenhum salmo, criticando Deus, né? Então qual é o limite do artista judeu daquela época? O limite do artista é não ofender a Deus, porque se ofender a Deus, amigo, e aí é óbvio, né? Se você ofender a Deus, você tá fudido, você é expulso do sistema, né? Você é expulso do sistema, né, social, como você também é expulso do sistema espiritual, né? Isso não é uma aula sobre teologia, mas não tem como não ver a ligação intrínseca, né? O inferno é exatamente isso, se você vai ofender a Deus, você não pode estar na presença de Deus, né? É óbvio, né? Se você ofende alguém, você não quer estar com ela, então você não pode estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus é céu, não estar na presença de Deus é inferno. São os nomes deram, só que como a gente já tem uns negocinhos emocionais no coração, quando a gente fala inferno, demônio, céu, o pessoal já, meu Deus, olha o que ele está falando. Mas na verdade tudo é assim, entendeu? Se você atentar contra o Deus ali dos judeus, você seria expulso daquela comunidade. Se você atentasse contra o Deus do Egito Antigo, você também seria expulso daquela comunidade. Então, o limite da liberdade artística é até o ponto que, né, chega em Deus. Esse é o limite. Né? Até o ponto que você fala bem de Deus. Você não pode falar mal de Deus. Falou mal de Deus, tchau. O tempo passa. E um dia vem na porta um senhor tirar... Não é Legião Urbana, mas depois a gente tem, já entrando um pouco, né, já Império Romano, por exemplo, a gente tem a figura, né, dos imperadores, né, como eu já falei para vocês, já dei o exemplo de Marco Aurélio. No Império Romano acontece a mesma coisa. Você tem a figura dos artistas, aí os mais famosos vão entrar pela poesia, né? Você tem essas figuras desses poetas que também tem esse limite, né? Fazem arte, mas o limite não pode falar mal do imperador, né? Pode até criticar, né? A crítica, aí já é um outro momento, né? A crítica já começa a ser bem-vinda, mas uma crítica justa, equilibrada e verdadeira. Se simplesmente bater e falar mal, não existe. Até porque, cara, quem tem cu tem medo. E o artista, como eu falei, ele vive dentro de uma sociedade. Um pouco mais indo mais para frente, a gente vai entrando na Idade Média, a gente tem a figura dos trovadores, né? Ou também dos menestréis. O que são essas pessoas? Pessoas que faziam, né, esses cantos, né, as cantorias. E essas cantorias, muitas vezes, inclusive, olha que interessante, elas eram pagas anteriormente, né? Elas eram encomendadas. Lá no Egito também acontecia isso, né? E isso acontece até hoje. Você encomenda aos artistas que façam determinada arte. Né? Ou você acha, por exemplo, que a Capela Sistina lá no Vaticano, o Miguel Ângelo foi lá e pintou porque ele quis, dane-se, né? Miguel Ângelo é o Michelangelo. É que, Michelangelo é Miguel Ângelo, então vamos falar Miguel Ângelo, só porque eu sou chato.
É óbvio que aquilo ali foi encomendado, né? Olha, o Miguel Ângelo, a gente quer que você pinte isso daqui, né? Com a tua arte, a gente adora a tua arte, mas a gente quer que você pinte esse teto aqui, ó. Toma aqui, ó, X reais. Entendeu? Beleza, Michelangelo, né, foi lá, pintou e tal. Então, a arte também, ela sempre foi muito encomendada. Por quê? Porque é difícil para um artista viver, né, se não tiver ninguém para pagar o que ele faz, né? O artista, diferente das outras profissões que produzem alguma coisa, né? Eu produzo controles remoto. Então, pô, tem uma função, né? Se você tem uma TV, né, um aparelho, aqui tá o meu controle remoto, ele custa R$10, eu te vendo, você pega o controle remoto e usa, né? E acabou. Ah, mas eu vou usar num presídio, não importa. Ah, mas eu vou usar num asilo, não importa. Não tô nem aí o uso que você vai dar. Eu tenho esse produto, ele é R$10, faça o que você quiser e acabou. Nunca mais vejo esse controle remoto. Isso é vender um produto físico. A arte, claro que ela tem o produto físico, né, como a arquitetura, o artesanato, né, mas principalmente a música e a poesia, muitas das vezes, não tem isso. Né, é algo muito mais imaterial, né, principalmente a música. Eu amo a música muito por causa disso, porque é totalmente imaterial. Né, o cara não pode chegar, pô, cara, canta pra mim isso daí. Aí, pô, cantou, e aí? Cadê o produto? Né? Cadê o produto? Né? Cadê a música? Eu ouvi e acabou. Então eu não vendi um produto, eu vendi uma experiência, o que é totalmente diferente. Então, quando você vende arte, geralmente você vende uma experiência. Mesmo que essa arte seja física. Aqui, ó, esse crucifixo que eu tenho aqui. É um objeto artístico, né? A pessoa fez um crucifixo. Né? E é material, diferente do que eu acabei de falar que é imaterial. Porém, ele tem que estar alinhado com o que foi pedido. Esse cara, né, que faz esse crucifixo, ele não poderia fazer Nosso Senhor Jesus Cristo crucificado de cabeça para baixo. Se ele fizesse isso, né, as pessoas não iriam comprar dele e ninguém iria pagar pela arte dele. Então a arte dele tem que estar de alguma maneira condicionada ao que é anterior a ela mesma, né, que é a própria história do Nosso Senhor nesse exemplo aqui. Não sei se está ficando meio confuso, né? Mas o artista, então, ele tem esse caráter de pagarem para ele fazer aquilo e ele precisa se sustentar, entendeu? Ele precisa se sustentar e ele precisa agradar a pessoa, né? Diferente aqui do controle. O controle, cara, eu posso ser, né, nem muito legal com você. Você pode não gostar de mim. Quando eu vou no McDonald's, a gente não se importa muito se a pessoa que está no caixa está feliz ou não. Claro que se ela estiver feliz é melhor. Mas se ela não estiver, dane-se. É Big Mac do mesmo jeito, entendeu? Agora, um artista, não dá. O artista, ele causa uma emoção na gente, então tem uma relação muito mais elaborada. Então, nesse momento da Idade Média, surgem esses artistas trovadores, menestréis, que têm essa figura principalmente de entreter e exaltar os reis e as nobrezas. E nesse momento, o artista começa a entrar e figurar nas cortes, né? Começa a ser socialmente maneiro ser artista. Né? Porra, que legal, você é artista, nossa, lá, arte. Começa a ganhar esse glamour. E o artista adora esse glamour, até hoje. Depois a gente vê na música clássica também, né? Quando os monarcas começam também a pagar, né, os pianistas para poder fazer músicas. Isso é muito normal. Grandes músicas da história da humanidade foram encomendadas por reis. Então o dinheiro vem de algum lugar e esse lugar sempre é o lugar do poder. Né? Então as músicas existiam inclusive para celebrar casamentos. Né? Então ia ter um casamento, se encomendava uma música para aquele casamento. Né? Havia uma grande vitória militar, né? Ganhamos a guerra. Pô, tem que fazer música disso, né? Encomendava os artistas poder fazer música e o povo cantar. Então, nessa configuração, você vai vendo que os artistas sempre tiveram ali uma função de agradar ao rei ou ao próprio Deus, né? Pra quê? Porque é o emprego dele. O emprego dele é esse. E essa é a sobrevivência dele. Então, a música sempre vai mostrando pra gente, é que eu agora estreitar para a música, uma música como uma ferramenta de poder, propaganda e reverência. A reverência é fundamental, tá? E isso sempre gerou ao artista o que ele precisa. Que é o quê? O artista precisa de 3 coisas, eu anotei aqui. Ele precisa de proteção, ele precisa de prestígio e ele precisa de sustento. São 3 coisas diferentes, tá? Mas que essas 3 coisas o artista busca de maneira objetiva, que ele perceba isso ou não, consciente ou inconsciente. Ele quer proteção. Um artista não quer fazer uma arte e por causa daquela arte eu querer matar ele. Então ele quer estar dentro de um sistema onde o rei, o presidente, o sistema esteja de boa com a arte dele. Ele não quer estar indo contra o próprio rei porque ele sabe que isso dá merda. 2, ele quer prestígio. Né? Ele quer que a sociedade olhe para a arte dele e fale, caralho, esse cara é foda, né? E quer coisa melhor do que agradar ao próprio rei? Porque se você agrada o rei, naturalmente os súditos vão falar, porra,
maneiro, né? É óbvio, né? Todo mundo seguiu o que o rei manda. E o artista, óbvio, que é sustento, né? Todos nós queremos o nosso sustento. Eu quero o meu sustento, você quer o seu sustento. Inclusive eu fazendo aqui esse pedaço de arte, que é essa aula aqui, né? Eu quero também o meu sustento. Então, por favor, se inscreva no canal, deixa um comentário, né? Me ajude aí a entender para que lado vamos nesse canal, que já teve várias histórias aqui, e eu quero saber o que vocês precisam, onde vocês querem entender melhor a realidade, principalmente a realidade do mundo da música. Então percebe esses três necessidades do artista, sabe? Proteção, prestígio e sustento. Isso é a história do artista ao longo da humanidade, né? O artista não é o governante. E aí eu queria que você, né, agora fizesse o exercício de, a partir de entender como que o artista existe na sociedade, né? Lembrando alguns conceitos importantes. O artista existe dentro de uma sociedade tem um poder, um governante, seja uma pessoa ou um sistema, e o artista busca dentro desse lugar proteção, prestígio e sustento. É isso que o artista busca. E a liberdade artística dele está até o momento que ele, né, ir contra o próprio rei. A questão é, quem é o rei da nossa sociedade? Quem é o Deus da nossa sociedade? Ou quem são? E se você não entende isso com clareza, eu aconselho violentamente a última aula, onde eu explico o que é o sistema, quem são os reis de verdade do nosso Brasil. O nosso rei não é o Lula, o nosso rei não é o presidente do STF, né? O nosso rei é um sistema. E para você entender esse sistema, você tem que ver a aula anterior. Se você já entende esse sistema, você sabe bem que o artista, então, dentro desse sistema, ele vai buscar proteção do sistema, ele vai buscar prestígio no sistema e sustento. A questão é, o sistema que o Pose do Rodo faz parte, e aqui a gente conecta, né, e finaliza a aula por aqui para não ficar muito longo, aula curta de 20 e poucos minutos, tá? O Pose do Rodo, assim como o Oruan, assim como todo artista que veio de favela dominado pelo tráfico, ele nasceu, né, e cresceu, e o imaginário dele foi formado dentro de um outro sistema de poder. É muito diferente, tá ligado? É muito diferente, porque quem é nascido e criado em favela muito cedo entende que o poder tá ligado, né, à capacidade que você tem de coerção, opressão do outro. Então, em frases simples, quem tem a arma na mão tem o poder, né? Ponto. A arma na mão é o poder. Então, o artista que cresce nesse ambiente, ele sabe muito bem aonde está o poder. E dentro desse local, naturalmente, por ele ser artista, esse é o sistema de poder no qual ele faz parte, lembra? Ele vai buscar o quê? Ele vai buscar a proteção, o prestígio e o sustento, como todos os artistas fizeram ao longo da humanidade, né? Então, o Pose do Rodo, o Oruan, vão buscar isso dentro do sistema deles, né? E existe o outro sistema, que é o sistema Brasil. Existem esses dois sistemas, que não são bem dois, né? Eles se unem, mas para você entender, você tem que ir na aula anterior. O grande problema é, quando o sistema Brasil, vamos botar assim, o sistema oficial, né, onde você acha que você vive. Ah, não, eu vivo numa democracia, Brasil, né, 3 poderes, né? Essa é a sua ideia de mundo. Quando esse sistema olha o Pose, né, que é um artista de um outro sistema, tá? Mesmo que você não entenda isso de maneira oficial, e ele vai lá e pega aquele cara e prende. Você percebe que isso é no mínimo burro, mas não é burro, é muito estratégico, mas é um absurdo esse sistema de cá oficial achar que isso é alguma resolução de um problema. Eu vou dar um exemplo aqui, é como se lá no Império Romano, né, o César, lá, Júlio César, imperador romano. Aí tem Roma, né, e tem uns artistas lá de Roma. Aí, né, eles descobrem que existem bárbaros morando em Roma, né? E aí eles deixam, não, tem uns bárbaros morando aqui, mas não tem problema não. Bárbaros não são romanos, né? Eles são outra etnia, outra parada, outro sistema, outra cabeça, outra fé, outra religião. E aí esses bárbaros começam a criar comunidades dentro de Roma, né? E aí esses bárbaros começam, depois de criar a comunidade, eles começam a criar as próprias leis dentro da comunidade. Ou seja, começa a se criar um ambiente onde você, mesmo dentro de Roma, existem lugares em Roma que não respondem a César, não respondem ao imperador. E aí Roma, para poder combater esses bárbaros, o que Roma faz? Roma vai lá nessa comunidade, né,
e ele vai e pega o cara que está no palco fazendo poesia, né? Aí pega ele, traz ele para os romanos e fala aqui, ó, prendemos o bárbaro, né? Vamos acabar com aquela comunidade lá. Aí todo mundo romano é Fala, cara, você tem noção quão absurdo é isso? Você ir lá na comunidade, né, e pegar o artista é simplesmente você cara, eu não consigo nem achar a palavra correta para descrever o nível de malícia que eles têm, né? O nível de malícia e de tentativa de ilusão das pessoas é iludir os cidadãos romanos que olham aquilo e, por não conhecerem nada dos bárbaros, eles acham que aquele artista deve ser o líder, né? Então, porra, caralho, prendeu esse artista, ele deve ser líder, então que bom, tá resolvendo, né? Há um sentimento de que algo tá melhorando, pelo menos. Só que você entende que se Roma quisesse, de fato, acabar com os bárbaros, eles acabariam. Roma tem esse poder e os bárbaros estão no território romano. Então, se Roma quisesse acabar com os bárbaros, acabaria com os bárbaros a hora que quisesse, não precisaria ficar pegando os poetas de lá. Eu estou usando essas nomenclaturas mais históricas para poder não ficar tão na cara, mas eu espero que você consiga, através da analogia, entender o que eu estou querendo dizer, tá bom? E se você não entende, continue nesse canal, porque uma hora você vai entender. E se você já entende, né, calma, que há esperança, né? Há esperança, sempre há esperança. Mas é preciso que você entenda o que está acontecendo. O sistema entra na comunidade dos bárbaros, pega o artista para poder trazer para os romanos e os romanos aplaudirem. Só que se eles quisessem resolver o problema, eles teriam resolvido. Tá bom? Ah, você está chamando quem mora em comunidade bárbara. Não, eu estou fazendo uma analogia para você entender o que está acontecendo, seu animal, né? Porque há uma ignorância tão grande que as pessoas não conseguem perceber. Outro dia eu fiz um comentário lá na página do Danúzio Neto, né? E aí, várias pessoas, curtindo o que eu falei, defendendo o pose de alguma maneira, e várias pessoas não entendendo o meu ponto e me xingando, me chamando de né, idolatrando bandido, bandidólatra, caralho. E aí eu olho para aquelas pessoas e eu percebo que elas não compreendem isso, elas não compreendem que há um outro sistema de poder que vive no território dela. Dentro de Roma existem comunidades, né, de outros imperadores. Há outros imperadores que não respondem a César dentro de Roma. É isso que acontece, né? Eles não estão respondendo a Roma. Um cidadão que mora dentro da comunidade não responde ao Estado diretamente. Ele não paga os impostos que você paga, né? A vigilância que você tem no seu negócio não vai lá, né? O poder bélico é diferente, as leis são outras, são parecidas, mas são outras. São outros reinos dentro desse grande reinado que a gente acha que é o Brasil, tá? Então espero que tenha ficado claro. Espero que essa tenha sido a aula de História da Arte mais interessante que você já viu na sua vida, mais real e verdadeira, que é o que eu tento buscar aqui. Tá bom? Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Valeu.